Fala, meus queridos, tudo bem? Como vocês estão? Tudo certinho aí? Tá começando mais aquele episódio de Calil com Farra. Eu sou o Farra. Eu sou o Calil. E vocês já sabem, aqui você vai encontrar histórias interessantes, pessoas interessantes, conversas legais, agradáveis e, o mais importante de tudo, um papo descontraído que vão fazer vocês todos aí gostarem de estar com a gente esse período que vocês vão passar com nós. E hoje, mais uma vez, estamos aqui com dois convidados especialíssimos, o Vitor e a Carol. Ambos são empresários, ambos têm histórias parecidas e ao mesmo tempo distintas, são irmãos. Carol, conta aí, você tem 2 graduações, quais são elas? Oi, Calil. Oi, Farra. Obrigada pelo convite, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu formei em Relações Internacionais em 2014, que eu formei em Uberlândia, e recentemente, não tão recente, eu me formei em Ciências Contábeis aqui em Barretos, pela Unifeb. E nas relações internacionais, você trabalhou no Minerva, você trabalhou na área de relações internacionais? Sim, eu trabalhei um tempo no Minerva com documentação de exportação, né? Era bem dentro da área mesmo. Uhum. E depois você fez ciências contábeis, mas para quem não sabe, você é empresária, você, seu irmão, seu pai, sua mãe são proprietários dos sorvetes legais, né? Legal. E aí depois, sorvetes legal. E depois eu tenho até uma pergunta para o Vitor, né, Vitor? Vitor, e você? Você também tem mais de uma graduação que eu sei. Como é que é? Boa noite. Oi, Ricardo. Oi, Henrique. É um prazer estar aqui hoje, nesse bate-papo gostoso. Parabéns pela essa iniciativa, muito legal. E é um prazer, é uma honra poder fazer parte desse projeto aqui com vocês. Eu tenho 2 graduações completas e estou no comecinho de uma 3ª graduação. Eu já te perguntei isso, mas eu quero que você explane os motivos que levaram uma pessoa com 2 graduações, Sim. a fazer uma 3ª graduação na área que você escolheu, que talvez é um tanto quanto ortodoxa. Então eu quero saber os motivos. Explica para mim o motivo disso. Primeiro, quais são essas graduações? Eu ia falar isso, vamos começar pela primeira, né? A primeira graduação que eu fiz foi em administração, fiz em Araraquara, pela Unesp. É um curso que me agradou bastante, é um curso que me ajuda muito na minha profissão. Posteriormente, eu voltei para Barretos, comecei a fazer engenharia de alimentos. Se eu pudesse voltar no tempo, talvez eu nem teria feito administração, teria feito só engenharia de alimentos, que é um curso que me completa mais, é um curso que, para a minha área, faz mais sentido do que a administração. E agora, depois de quase 7 anos depois de formado em engenheiro de alimentos, comecei a estou no primeiro ano, primeiro semestre de filosofia. É um curso que, eu acredito, a gente até conversou anteriormente, acredito que nós, como seres humanos, nós estamos em constante construção. A filosofia, o que é? A filosofia é o amor ao conhecimento. Acredito que a vida toda eu sempre tive muitas dúvidas, interesse em buscar novos conhecimentos, e eu comecei a pesquisar. Nunca gostei de ficar muito parado, sem estudar, sem preencher os meus dias e minhas noites. Comecei a pensar algum outro curso para fazer além da minha formação profissional já estabelecida. Eu falei assim, eu vou começar a fazer filosofia, justamente nesse interesse de sempre estar buscando novos conhecimentos. Você sabe que o Lucas, o filho do Ricardo, está fazendo filosofia também. E depois de ser formado em Direito, de ser um colega meu lá da faculdade. E o que mais me chama a atenção eu entendo isso, mas o pacote de fazer uma nova graduação ele é pesado, porque ele tem N responsabilidades que são chatas. Provas, trabalhos, atividades extracurriculares, ainda mais para quem está numa área que vai dar esse tipo de coisa. Então, assim, como você está lidando com isso? Porque, cara, você trabalha, vocês têm um empreendimento de sucesso aqui na cidade, mas você tem que dar conta de todas as atividades extracurriculares. E aí? Minha primeira preocupação
foi justamente buscar uma faculdade que eu pudesse fazer no meu tempo livre, sem ter que me deslocar para uma outra cidade. E esse curso, filosofia, aqui na nossa cidade, não é oferecido por nenhuma das instituições superiores. Então, comecei a procurar um curso de filosofia pela modalidade à distância. E dentro dessa busca, né, em buscar um curso que se adaptasse à minha realidade, eu encontrei o curso pela Mackenzie, e é um curso que eu consigo adaptar bem a minha rotina, eu vou fazendo conforme eu vou tendo tempo ali, com tranquilidade, né? Porque é um curso que demanda assim, paciência, né? Que é um curso reflexivo, né? Então não adianta você apressar as coisas. Então eu acredito até que essa modalidade à distância facilita para mim justamente por isso, né? De poder fazer no meu ritmo, com tranquilidade. Eu entendo perfeitamente, Vitor. Porque o que você está fazendo é o que você gosta. Então você tem prazer em fazer isso. Então isso não é obrigação nenhuma. Sim. Você está fazendo esse curso porque você já tinha vontade e aí está... hoje, como você pode fazer, você está fazendo aquilo que você quer, né? Eu fiz minha primeira graduação foi na área de informática, eu trabalhei com isso mais de 20 anos, e depois eu fiz direito, né? E entendo perfeitamente isso. São duas paixões que eu tenho, né? Eu não perdi a paixão por informática, né? Aplico isso na minha vida, né? Agora que nós até falamos sobre a inteligência artificial, então isso é um barato, né? Conhecimento nunca é perdido, né? Isso eu acho importante. Carol, na sua segunda graduação, Ciências Contábeis, você utiliza essa graduação na sua profissão como empresária? Ah, sim. Um dos motivos que me levou a fazer é porque eu queria fazer a contabilidade da sorveteria, né? Então, depois que eu saí lá do Minerva, eu foquei em ajudar lá na sorveteria, né? Trabalhar junto com a família. E aí eu vi essa necessidade ali, era uma coisa que eu já trabalhava ali internamente, né? Nos processos administrativos ali. E aí eu resolvi fazer, e aí eu uso dentro da sorveteria e eu também trabalho como autônoma por fora. E eu tenho alguns clientes que eu atendo também. E também tirar dúvida de amigos também, né? Sempre aparece alguma coisinha aqui, outra ali. Inclusive a Carol tava meio... Carol, você sabe. Carol é meio enrolada com as coisas, inclusive a Caroline teve que dar uma ajuda lá pra Carol pra acertar algumas coisas. Você fala Carol... Aí confunde. Eu até me confundi. Eu falei assim, Carol, sua... Sim, minha namorada. Sua namorada. E aí, justamente a Carol que foi lá e deu esse apoio. Vocês, na minha opinião, vocês são parecidos em muitas coisas. Por exemplo, na competência. O Vitor, com quem eu tenho uma vivência maior do que com você, Carol, ele é um cara que qualquer tarefa que você entregar na mão dele, ele vai fazer e vai fazer bem feito. E ele vai entregar melhor do que aquilo que você pediu. E recentemente, já por 2 oportunidades, nós vimos que você também tem essa característica, né? Você e o Farra vão falar muito melhor disso, o envolvimento na corrida, que nós fizemos lá da Fraternidade Acadêmica Vale do Rio Grande, a segunda já, Goat Rum. Você, na cabeça, junto com o Farra, e o Niltinho e outras pessoas, o Chafei, na organização dessa corrida que cresceu, né? Então, essa característica, para mim, é uma das características que é muito parecida em vocês dois, não é, Farra? E assim, o Vitor é uma máquina, eu falo isso para ele. O Vitor é uma máquina, ele é competente. Assim, eu trabalhei com o Vitor durante 1 ano, eu falei com ele talvez mais com que a minha Carol, né? Durante 1 ano. Falava com ele praticamente todos os dias. E eu pude perceber o tanto que o Vitor, assim, já conheci o Vitor de antes, né? A gente conhece da vivência. Mas o mais assim, impressionante é que ele te entrega tudo dentro de um prazo e uma organização que desconheço. Pessoas organizadas igual o Vitor. E a Carol, ela tem o mesmo perfil. Assim, obviamente que
o Vitor foi um dos meus braços direitos na gestão. E na minha gestão, eu tive a oportunidade de trabalhar com a Carol na corrida. E ela veio lá. Inclusive, foi uma ideia dela. Na realidade, eu tenho que dar os créditos que ela, meio bêbada, jogou essa ideia para mim. Eu não estava bêbado, mas falei, cara, vamos fazer esse negócio? E ela não me botou fé. Eu não botei fé, esqueci, foi papo ali de final de festa, né? Não vai virar nada. Aí passou, sei lá quanto tempo, uns 2 meses. 1 mês e meio. 1 mês e meio, depois... Aí ele veio, vamos fazer? Eu falei, não, calma, peraí, sério? Vamos, porque né, eu sou meio bitolada com corrida, né? Quem me conhece sabe que é uma parte muito relevante da minha vida. E aí surgiu ali, tipo, eu gosto tanto de corrida, por que não organizar uma corrida ali, né? Dos moldes que eu considero que seria uma boa experiência, tudo, né? Como uma pessoa que sempre participou e que quisemos ali oferecer isso para o pessoal também, né? E assim, o grande diferencial que eu acho que a gente teve desde a primeira corrida foi o seguinte: a Carol é corredora. Profissional. É uma corredora profissional. Amadora, ela não vive disso. Ela é amadora. Mas é profissional no sentido de Mas dedicar. o esporte é muito importante na vida dela. Inclusive, eu não sei se as câmeras pegam, mas o seguinte, eu tenho certeza que se ela tirar o relógio, o braço dela também vai ser assim. Não, já começa aqui pelo relógio esportivo, né? Quem Garmin. pratica O Garmin esporte, aí. olha lá, quem pratica esporte O tem aí o relógio. braço, E a a coxa. a coxa, isso, Geralmente, bicolor. bicolor. Os braços. E aí, entrando um pouquinho no esporte, Carol, a Carol é maratonista, né? Já Sim. correu maratona, tem várias meias maratonas e tal, e o treino dela é muito pesado, Maratonas longo, também, né? hein? Maratonas. Sim, 4. Né? 4 maratonas. Maratonas, mais de 42 quilômetros. 42 e... Ponto 195 metros. 195. E eu pedalo, né? E a minha especialidade também, hoje eu estou enferrujado, mas a minha especialidade também é percurso longo e não em velocidade, mas sim Endurance. 3 resistência, endurance, né? 3 Exatamente. dígitos. Né? Sim, 3 dígitos assim, tranquilamente. Horas, né? E horas. Um dia, às vezes, pedalando, né? E é interessante porque quem pratica esse tipo de esporte tem uma cabeça meio de não desistir das coisas, né? E uma coisa assim que eu vejo muito é o seguinte: alguém já fez isso? Fez, então é possível, então eu posso tentar fazer, né? E a gente é obstinado nisso. Queria que você falasse um pouquinho da importância do esporte na sua vida, como que isso chegou e como que isso reflete nas suas tarefas do dia a dia, na sua cabeça. A gente que é muito bitolado, parece que a gente é bitolado no bom sentido, né? A gente pensa nisso o tempo todo, né? De querer sempre praticar e querer sempre evoluir, né? Eu comecei como corredora normal, assim, não sabia nem o que era pace, o que era nada, assim, né? Eu só tinha um tênis lá, saí para correr, e aí eu não sabia, e um dia eu postei um treino que eu fiz no Facebook na época, né? Uns 9 anos atrás, e aí o povo falou assim, não, tipo, 5 quilômetros em 27 minutos, aí o pessoal lá, nossa, que legal, né? Você tá correndo super bem, isso aqui eu nem sabia que isso era legal correr. Eu não lembro, você começou a correr sem fazer qualquer tipo de fortalecimento? Você já fazia academia antes? Não, eu trabalhava no Minerva na época e eu era amiga da Juliana Matos, né? Sim. E a Juliana já corria há muito mais tempo, e aí eu vi ela correndo e falei, eu vou correr também um dia, né? Aí eu fui por conta, eu não fazia nada, assim, eu tava acima do peso, acho que isso aqui vai ajudar a emagrecer um pouco também. Aí um dia eu baixei qualquer aplicativo de GPS lá, Runkeeper na época, nem sei se ainda existe isso, e aí coloquei lá e o pessoal, nossa, que legal, não sei o quê, né? O pessoal incentivou. Aí depois a Juliana que foi me dando as dicas, né? Ela que foi me dando os caminhos, procura uma assessoria, faz um fortalecimento, não sei o quê. E você começou a correr quando, mais ou menos? Foi em 2015, 2016, tem uns 9 anos. Bem antes desse boom da corrida. Foi hoje, bem né? antes. E aí a gente vai buscando sempre mais, né? A gente quer evoluir
na distância. Eu sempre fui dessas que queria evoluir na distância, não tanto no tempo, não Na velocidade. na velocidade. Então, eu não queria ser rápida. Aí, conforme eu fui pegando o gosto, eu quis correr mais por mais tempo. E aí você vai sendo inserida nos grupos, né? E aí as coisas vão acontecendo. Aí corri uma meia maratona, aí depois você já quer se inscrever em outra. Nossa, eu consigo. E desde o início, o seu objetivo sempre foi ser maratonista? Não. Era correr bastante. Era correr. Eu queria correr, aí depois você vai descobrindo, né? Eu não sabia que quando eu comecei a correr, eu não sabia que Você já se machucou, Carol? Eu já tive uma lesão muito séria. Em 2019, eu estava treinando para uma maratona. Eu ia fazer Porto Alegre naquele ano. E aí, eu corri muito e acabei tendo uma fratura por estresse na tíbia. Só que, na época, eu dei uma bodeada, assim, com a corrida, né? Fiquei muito chateada de ter essa lesão. Eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, né? Mas você já fazia o acompanhamento com assessoria? Fazia, mas eu negligenciava bastante o fortalecimento. Então, isso é uma das coisas, assim, foi um dos grandes erros da época, né? Aí eu peguei um bode com a corrida, falei, nunca mais vou treinar para maratona. Aí eu fiquei encostado uns 3 meses, mais ou menos. E é triste, né? Nossa, totalmente. Eu falei, não vou mexer mais com maratona, não sei o quê. Aí depois comecei a treinar em outro lugar, veio a pandemia, aí ganhei peso, não sei o quê. Aí depois de um tempo, assim, uns 2 anos, não, 2022 eu voltei com uma outra assessoria, aí voltei a pegar gosto, aí voltei a aumentar as distâncias, tudo, e até que surgiu de novo, um colega incentivou, falou, vai fazer uma maratona, eu falei assim, não vou mexer com isso não, ele, não, vai, você está preparado, na época eu já tinha corrido 6 ou 7 meias maratonas, eu falei, não, 21 não te desafia mais, 21 quilômetros, você tem que ir para o próximo nível, né, tá, quem sabe. Aí encarei o desafio e treinei para a primeira maratona, que foi em 2023, que foi muito bom. E aí eu até terminei num bom tempo. Onde foi? Em São Paulo, na SP City. Aí eu terminei entre as 100 primeiras mulheres. E aí, na época, eu ganhei uma medalha adicional de top 100. Eu cheguei, em 70. Uhum. Então, eu falei, nossa, super legal, né? Dou conta. Aí já quer mais e mais e... Carol, se alguém quiser correr hoje, por exemplo, eu que não pratico corrida de rua. Quais são os passos para correr uma maratona? Em quanto tempo? Não é a sua especialidade, mas você deve... Como é que foi para você? Qual é o processo para se chegar nesses 42? Não, exatamente, processo. Você tem que respeitar o processo, respeitar as etapas, né? Por exemplo, você não corre nada hoje. Eu quero correr 42 quilômetros daqui 3 meses. Cuidado. Não é por aí, né? Você pedir para ganhar uma lesão ali. O seu corpo não está preparado. Tudo é uma adaptação, né? Tem que ir com cautela. Tipo, corre primeiro 5 quilômetros. 5 quilômetros está fácil. Vou tentar 10. Aí você vai progredindo aos poucos, né? Eu sempre falo para quem me pergunta, eu quero correr 42. Quando o 21 ficar fácil, quando você já correu 21 quilômetros várias vezes e não te desafia, está confortável, aí sim é interessante você já querer a maratona. Porque o problema não é correr 42 quilômetros de uma vez sem parar por 3, 4 horas. É todo o treino, né? Você vai ficar ali exposto por 3, 4 meses num volume muito intenso. Você precisa fazer um fortalecimento, você precisa dedicar a sua alimentação, você precisa dedicar horas de sono, descanso, às vezes abrir mão de uma festa para priorizar o sono, bebida alcoólica, algumas coisas assim que você tem que abrir mão. Mas só para não ficar longe, a prática da corrida, a dedicação, e a gente quase todo sábado a gente cruza, eu de bicicleta e você já está voltando correndo. Como é que isso impacta na tua vida? Essa vida de esportista. Deu uma volta, né? E essa era a pergunta inicial. Não, sim, mas eu acho isso importante para quem, por exemplo, não tem esse tipo de rotina na vida, saber como isso é importante, como isso impacta positivamente na sua vida. Você não desiste fácil das coisas, né? Quem corre maratona não desiste. Quem pedala 200 quilômetros não desiste. E é uma coisa assim que você acaba acostumando, você fica mais resistente
a dor, às vezes as adversidades. Então, você consegue contornar ali com um pouco mais de jogo de cintura, com mais paciência, né? Eu acho que impacta muito, porque você precisa ter disciplina, você precisa respeitar as etapas, respeitar os processos, tudo. Então, acho que tudo isso a gente leva para o lado profissional ali também, né, de ser persistente, de ir atrás, de buscar. E se você quer uma coisa, você tem que trabalhar para isso. Ela não vai vir de mão beijada. Você não vai correr 42 quilômetros de um mês para o outro. Você precisa construir todo um caminho até chegar até lá, né? E até nessa logística de você se preparar para uma maratona, né, são muitos quilômetros, mais de 42 quilômetros, poucas pessoas pensam assim, que realmente é mais difícil para uma mulher fazer todo o treinamento, todo esse protocolo, do que um homem fazer. Imagina, a Caroline treina 42 quilômetros, para correr 42 quilômetros são quantas horas que você treina por dia? Depende, né? 1 hora, 1h30. Tem o que eles chamam de o processo da maratona, né? Você tá treinando para a maratona. As pessoas leigas imaginam que para fazer uma maratona, ela treina correndo maratona. Não. E não é isso. Não é isso. Mas o ponto que eu quero chegar é, imagina, para correr, não é todo mundo que corre esse percurso, essa distância. Boa parte do treino dela é ela sozinha. Imagina uma mulher correndo sozinha, muitas vezes de noite, muitas vezes de madrugada, sozinha, às vezes em lugar... Uma Barretos é uma cidade pequena. Para ela correr esse percurso todo, ela tem que sair de Barretos. Sim. E também, assim, falando nessa questão, é que Barretos é bem tranquilo, né? Barretos é uma cidade, não tem violência. Só que, assim, muitas vezes eu começo a correr 5 horas da manhã. Já teve vezes que eu saí 4h30. Então, assim, às vezes você se apoia em algum amigo homem, também tem o professor que está sempre ali. Essa é a importância da assessoria, né? Tem os amigos, né, que às vezes acompanham, né? Já teve vezes que o Chafei também estava treinando para maratona, ele falou assim, eu preciso ir 4h30. Eu falei assim, vamos, eu vou com você. E aí ficamos nós dois ali rodando no lago a partir das 4h30 da manhã, porque o lago é um lugar mais tranquilo ali, e eu sabia que ele estava por ali, né? Mas para uma mulher é um pouco mais complicado. Isso se reflete também até no número de inscrições também. Sim, é bem menor o número de mulher. Teve uma maratona em Ribeirão que eu fiz, que foi o ano passado, que mulher mesmo que se inscreveu, eu acho que não tinha 100 mulheres numa prova. No total de quantas pessoas? A maratona na época devia ter umas 300 pessoas. Não sei, às vezes eu posso estar falando um número meio aleatório, meio abstrato, mas é bem menor. É que aqui a gente é privilegiado nessa questão de não ter violência, mas obviamente que sair para correr de madrugada sozinha, a gente fica, né, com medo. Então eu já pego um spray ali, coloca no bolso, mas assim, você tem que tomar cuidado em correr em lugares mais iluminados, né? Às vezes saber que tem alguém ali por perto, né? Mas... Vitão, teve uma noite de uma quinta-feira, e geralmente às quintas-feiras eu janto com seu pai. Sim. E aí, numa noite específica, a gente jantou, acabou ficando até mais tarde lá conversando, eu fui dormir, ele foi dormir e tal. Eu acordei de manhã com a notícia de que você tinha sofrido um acidente. Quando foi isso? Como foi isso? Como foi essa recuperação? Porque às vezes o espectador vai falar, mas por que você não está perguntando de esporte para o Vitor? E as pessoas vão entender. Mas ele faz esporte também. Sim. Não desse jeito, não nesse endurance. Essa foi a noite do dia. Vocês jantaram no dia 11 de abril de 2013. Nessa madrugada, virando da noite do dia 11 para o dia 12. De quinta para sexta. De quinta para sexta, por volta ali da 1h30 da noite, da madrugada ali. Eu fazia faculdade de engenharia de alimentos naquele período, né, naquela época. E alguns amigos meus... Depois a gente fez uma prova naquela noite. Depois da prova, a gente foi para minha casa. A gente ficou lá conversando, batendo papo. Acabou que passou o tempo deles pegarem um ônibus. Dois desses meus amigos moravam em Guaíra. E eu falei assim, não, eu te levo para Guaíra.
E a gente ficou, estendeu a conversa, estendeu o papo. E depois, quando eu fui levar eles de Barretos para Guaíra, já que eles tinham perdido o ônibus, né? Eu sofri esse acidente. Não me recordo o que exatamente aconteceu, porque o corpo tem esses mecanismos, né, de às vezes apagar a memória para proteger, mas basicamente eu cochilei. Eu estava dirigindo o carro, invadi a pista contrária. No que eu invadi a pista contrária, no sentido contrário vinha um caminhão. Provavelmente esse caminhão começou a dar luz alta, buzinar. Isso, suposição, tudo isso porque está apagado. Eu né? acordei. Isso também até por conta de relatos das outras pessoas que estavam no carro comigo. Enfim, de quem estava lá. O caminhão começou a dar luz alta, buzinar. Eu provavelmente acordei. No reflexo, tirei o carro, né, joguei para o outro lado, mas não foi em tempo suficiente de evitar a colisão. Eu acabei batendo ali na altura do pneu dianteiro, perto do motorista do caminhão. Meu carro capotou diversas vezes e eu acordei 4 dias depois na cama da UTI com as memórias daquele dia 11 de abril. E sem saber de nada que aconteceu. Inclusive, uma das primeiras perguntas que eu fiz para o meu pai foi que eu precisava dos meus cadernos, precisava dos meus livros, porque eu teria prova no outro dia, que seria o dia 12 de abril. Meu pai falou assim, não, você já perdeu essa prova, esquece, você vai ficar sem fazer prova durante um bom tempo, sua preocupação agora é se recuperar. Nesse acidente eu sofri várias fraturas pelo corpo, né? Quebrei o braço direito, clavícula direita, o braço esquerdo em 2 locais, a bacia, o fêmur, meu fêmur estraçalhou. Eu tenho uma placa de 42 centímetros no lugar do fêmur. É um homem de aço. Tenho várias placas, diversos parafusos, mais de 200 pontos pelo corpo, mais de 20 parafusos e... Isso é o terror do detetor de metal. Né? No início, logo depois do acidente, detectava. Hoje já não pega mais na porta de metal, porque o corpo vai absorvendo, né? O próprio osso vai absorvendo. Hoje está tranquilo essa parte. Quem ouve, né? Às vezes pensa, puxa vida, né? Foi muito grave, realmente foi muito grave. Mas com disciplina, né, nunca parando de fazer atividades físicas, né, eu consegui, graças a Deus, hoje me recuperar bem. E se eu não conto a história, se ninguém me pergunta, dificilmente alguém pode saber que eu sofri um acidente tão grave quanto foi, né? E isso, de certa forma... isso, lógico, foi um evento muito importante na sua vida, sim, né? Muito grave. Divisor de águas. Mas isso, assim, teve algum reflexo na sua relação com Deus, por exemplo? Bastante. Como que foi isso? Eu sou espírita, né? Nasci em berço espírita. É engraçado que meu pai era católico, minha mãe era evangélica, eles se casaram, se tornaram espíritas. E eu e minha irmã, minha outra irmã, né, nós somos em 3, nós fomos criados desde do berço, da barriga da minha mãe, sendo espíritas. Então a gente sempre teve esse contato muito próximo, né, com a religião. No período da faculdade, acabou, né, no meu caso, acabou que eu me distanciei um pouco da vivência, né, dentro da religião. Depois do acidente, você passa a dar uma percepção completamente diferente em tudo da vida, né? Você começa a enxergar a vida com outros olhos, né? Porque quando você encara frente a frente a morte, você dá um outro valor para a vida, né? Até costumo dizer que morrer não dói nada. Eu poderia ter morrido ali e não teria sentido nada. O que dói é justamente viver. A dor está ali
no momento em que você está vivo. Você sente a dor enquanto você está vivo. Depois que você morreu, você não sente ali, né? Até a Caroline falou, né, da relação dela com a dor, relação dela com as limitações do corpo, né? Depois desse acidente, a minha percepção de dor hoje é completamente diferente. Às vezes, o que as pessoas percebem coisas que são dolorosas, para mim, por todo o processo que eu senti, que eu passei, né? Questão de diversas cirurgias, a recuperação por muito tempo de fisioterapia, eu percebo a dor diferente, né? Nem você perguntou, eu percebo também a vida de um jeito diferente, né? E a religião me ajudou muito nisso, né? Questão de superação, questão de enxergar e superar os momentos difíceis, né? Sempre apoiado em Deus e com o auxílio, né, da doutrina que eu sigo, isso aí me ajudou bastante. A gente aqui fala, até com o André e com o Ricardo, a gente falou muito sobre Deus, né? Acho que cada um tem a sua percepção do que é Sim. Deus, do que, a depender do que você entende sobre Deus, e aí a gente vai usar energia sobre uma figura humana sendo Deus, enfim. Mas o mais importante parece que a gente é sentir Deus, né? É sentir essa coisa, né? Porque é algo que vai além da explicação. Mesmo na doutrina espírita, até por ser espírita também, eu entendo que o conceito sobre isso é meio vago e a gente precisa, às vezes, trazer algo para a gente ficar mais próximo disso. Eu sei que vocês dois inclusive, vão no mesmo centro espírita e, inclusive, agradeço por terem cedido o dia de hoje ao invés de ir, porque nós nos sentimos muito privilegiados por isso. Mas vocês sentem isso no dia a dia de vocês? Eu acho que essa é a pergunta. Vocês sentem Deus, né, do dia a dia de vocês? Eu sei que é uma pergunta meio vaga, meio abstrata, mas eu acho que faz parte desse contexto. O tempo todo. O tempo todo. E se manifesta nos mínimos detalhes, né? Às vezes a gente fica tão imerso ali, a rotina e tudo, e a gente não vê as pequenas coisas, né? Então, o legal também de praticar esporte ao ar livre, né? Você tá ali correndo, aí vem uma brisa, aí você vê o sol nascendo, você fala assim, nossa, que da hora, velho, Deus, né? Obrigado, Deus, pela oportunidade, pelo privilégio, né? Por eu ter saúde. Aí você começa a agradecer isso, assim, ver Deus, sei lá, na natureza. Às vezes você vê ali respostas de pedido de oração, das coisas que vão acontecendo assim no dia a dia, né? Eu gostaria que acontecesse uma coisa dessa, eu fiz uma oração, e aí as coisas acontecem, às vezes não no tempo que a gente gostaria, mas quando tem que acontecer, né? O contato com Deus é o tempo todo, né? A gente não precisa estar num templo, num local específico, né, para a gente ter o contato com Deus, né? O contato é o tempo todo. Você sabe, a gente tem um contato muito grande, nós todos, e eu vejo isso dentro de vocês, na família de vocês, conheci o avô de vocês, e o mais importante de tudo isso é que a gente tem que praticar isso no dia a dia, senão não faz o menor sentido. Sim, isso é o mais importante. E eu acho que isso vocês trazem para a vida de vocês. Eu Carol, percebo... Perfeito. Não, só uma pergunta. Eu achei que tinha acabado, desculpa. Já é a segunda vez. Forte! Tramontina. Tramontina. Carol, uma curiosidade. Quando você não está correndo maratona, mas está fazendo um longão, preparando para a maratona, e que você não está muito fissurada no pace, no quanto tempo falta, naquele tempo em que você está pensando em nada, você pensa em nada ou pensa em alguma coisa? Como que é isso? Essa é uma Você pergunta. consegue desligar? Às vezes eu consigo. E aí parece que quando você desliga, você fica assim, só ali na corrida, parece que é o melhor momento, né? Você entra naquele flow ali, você não... muita gente corre de fone de ouvido, ouvindo música, eu corro no seco mesmo. Eu não conseguiria conceber isso daí, correr 42 quilômetros ou que seja um treino sem assim, fone de ouvido. O 42 quilômetros eu acho que é mais tranquilo, porque às vezes tem a torcida ali, né? Tem mais coisas acontecendo ao redor. Mas no treino não, você passa por mim, você vê que a maioria das vezes eu tô sozinha ali. E aí, depois de um tempo
que eu corria de fone de ouvido, começou a me irritar. E eu falei, não, larga a mão. Aí eu vou sozinha nos meus pensamentos, mas eu não sei te dizer exatamente o que passa na cabeça ali, mas é muito doido isso, né? Eu, além de pedalar, né, vocês sabem, eu ando de moto, né? E eu não ando de moto na estrada sem ouvir música, e música alta. Porque eu não perco a audição, porque você está em cima da moto, numa velocidade grande, tem o vento, tem um monte de coisa, o barulho, você não ouve mesmo. Então eu prefiro, nesse tempo, escutar música. E eu fico muito mais focado. E eu consigo enfrentar as horas numa viagem ouvindo música, né? Que é uma das especialidades do Farra. É a e música. Você faz a playlist, você monta a sua playlist ou você busca alguma playlist já pré-montada? Eu monto várias. Uhum. E eu tenho um gosto musical muito parecido com o da Isabela. Isso. Qual muito música? parecido. Que tipo de música? Nós temos pop americana, principalmente, rock nacional, anos 80, 90. E a Isabela me apresentou muitas cantoras pop que eu gosto muito. Eu gosto de Lady Gaga, eu gosto de Taylor Swift, a Ariana Grande, Miley Cyrus. E aí é isso que eu escuto. Basicamente é isso que eu escuto. Quando você corre, você está ali pilotando, dependendo da música você acelera mais, dependendo da música você acredito que sim, viu, mais, Vitor? Acredito que sim. Já até conversei com a Caroline sobre isso, né? Que a música, até em competições profissionais é proibido. É proibido, né? É um doping. É um doping. Atletas de elite não podem usar. Eu percebo isso muito forte quando eu faço, depois até do acidente, eu faço funcional 2 vezes por semana. E dependendo da música, eu dou um gás muito maior do que dependendo de outra música, né? Então a música é realmente cadencia ou melhora ou piora muito o seu ânimo, né? Uhum. Eu acredito que sim. Eu quero só voltar num assunto que eu acho que é legal pra caramba. A gente começou e não falou sobre a corrida. Eu acho que é legal porque eu quero contar um pouco de bastidor aqui da corrida. Eu acho que vai ser legal a gente falar sobre isso. Da corrida da Go-to-Run. Da primeira e da segunda Go-to-Run. Um grande sucesso. Mas você não falou, você falou que a gente tem muita coisa em comum. Sim. Mas uma das coisas que a gente tem de divergente, eu acho que você percebeu isso, que o Vitor tem muito mais paciência do que eu, né? Muito mais. Eu gostaria de ter a paciência dele. Eu também não sou conhecido por ser um cara muito tranquilo, né? Então... Mas assim, deu tudo certo. No final deu. Sempre dá certo. Muito mais que certo. Mas eu queria que vocês contassem, assim, da ótica de vocês. O Vitor me ajudou bastante nas duas, e você foi peça fundamental na organização, principalmente da primeira. Da segunda também, assim, que eu tinha ouvido nas duas, mas a primeira era o mato. A primeira era nada, a gente saiu do zero. Desbravar tudo. E aí, como foi? Você... planejar uma corrida do zero é um desafio. Qualquer coisa que você vai fazer do zero sem ter o know-how, né, de como fazer sempre é um desafio. Eu acredito que o que mais ajudou na organização, além de toda a experiência que a Caroline já tem correndo diversas corridas aí, né, nesses últimos anos, ela sabe quais os caminhos da pedra, né, percorrer para montar uma corrida. Mas o importante é ter também uma equipe ali por trás para fazer todo o corre, né, que é preciso, né, para organizar uma corrida, né? Mas foi literalmente do zero. A gente não sabia nem por onde começar, né? A gente sabe o que você pensa numa corrida, medalha. Vou atrás de um fornecedor de medalha. Camiseta. Preciso da camiseta. Vou atrás de fornecedor. Cronometragem tem que ter. Onde que eu vou arrumar? Aí você vai desbravando ali tudo, mesmo assim, sem saber se vai indo ali. Óbvio que na segunda edição foi muito mais tranquilo, porque a gente já tinha todos os contatos, né? Mas aquele locutor foi um tiro perfeito, né? E aquele pessoal daquelas motos, que coisa legal. E a banda também, né? Eu acho que foram os 3 diferenciais dessa edição aqui. E eu queria a banda o ano passado, o Farra me cortou.
Não, não Ele cortei. falou assim, imagina, banda, 7 horas da manhã, e não sei o quê, ninguém vai curtir. Eu falei, Farra, coloca. Não vai ter nada a ver, não sei o quê. Olha, o tanto que o pessoal... Ele Não, mas queria eu ter estava- cantado mais, por mais tempo. E se tivesse, a galera ia ficar mais Sim. tempo ainda. O locutor foi, inclusive... Ela bancou o locutor. Porque eu falei pra ela o seguinte, Carol, nosso orçamento é meio curto. Mas ele é muito bom, aquele cara. Ele é muito E ela bom. falou assim, não, isso vai fazer diferença. Cara, é outro rolê. Nossa, leva lá pra longe o negócio. É um evento. E o evento ele é composto de vários pequenos detalhes. E quanto mais detalhes você coloca, mais ajuda, né, na percepção do sucesso do evento, né? Então, o locutor, a banda, toda a estrutura de comodidade para os corredores. O pastel também foi Pastel, legal sim. esse ano, né? Então, ano passado foi assim, vamos... A gente também tava com um pensamento bem pequeno ano passado, a gente não sabia, né? Medo também, né? É, Pô, medo, não, Quantas 200. inscrições o ano O passado? ano passado foi 330. Que é um absurdo já. Já é, tanto É que a um gente absurdo. tava assim, não, vai ser 200. E Aí eu esse aumentei pra ano? 250, foi pra 300. Aí esse ano a gente tava pensando no começo lá 450. Aí eu falei, não, vai ser bom, vamos aumentar pra 550. E aí colocamos mais assim, no medão. Falei, nossa, gente, eu não. Porque a gente acha também que conhece todo mundo. Nossa, eu nem conheço tanta gente assim que corre, não sei o quê, mas você não conta com as pessoas todas que vêm de fora, um que chama e não sei o quê, né? E aí foi que esgotou, coisa tipo de menos de. Antes Mais de 15 que- dias. Que Mais de 15 dias. E aí, se a gente tivesse mais inscrições ali, a gente teria Mais de preenchido, 700 assim. Tanto que inscrições. quando a gente começou a movimentar, colocando os conteúdos ali, que era para chamar o pessoal, a gente já não tinha mais vaga, né? Descobrimos uma influencer, inclusive, nesse período, que foi a Caroline fazendo as divulgações no Instagram. Cara, Oi, eu sou a Carol Bueno, uma das organizadoras da segunda Goat Run. Ficou muito bacana. E assim, os patrocinadores que também gravaram adoraram. Eles né? adoraram. Adoraram, Até foi. quem a princípio a gente falou, quer gravar? Não, não, pra mim não precisa, não sei o quê, né? Aí depois, não, eu quero, não sei o quê, né? assim, é maluco a força da rede social nisso aí. E assim, a gente talvez, vou falar um talvez aqui porque a gente não sabe, mas a gente foi pioneiro nesse negócio. De Sim. colocar os patrocinadores, os apoiadores no Instagram para desenvolver isso, para chamar esse marketing ativo. Isso foi E o sensacional. Sorvetes Legal patrocinou também? Patrocinou as Patrocinou. 2 edições, principalmente ali na camiseta de staff, né? Além E tinha o de legalzinho. ceder, né? 2 profissionais do quadro para a organização, né? E assim, imagino quem está assistindo agora, todos conhecem o Sorvetes Legal e tem um dos produtos que eu gosto muito, que é o Legalzinho, né? Sim. E aí, Vitor, fica aquela dúvida, né? Você chupa Legalzinho? Eu chupo. E é com muita frequência, viu? É isso O aí. Legalzinho é o nosso carro-chefe, esteve Isso. presente lá nas 2 edições, a gente... Foi um sucesso na distribuição lá. Eu era o responsável de repor o carrinho, né, que a gente levou. O carrinho não parava cheio. E é legal que às vezes vem gente de fora que não conhece, né? E depois o pessoal gosta, né? Vem comentar, nossa, eu adorei o produto e procura, E né? de onde surgiu o tal do Legalzinho? Olha, eu acompanho do lado de cá, não vou saber essa resposta, eles vão responder, aliás, até você nem me perguntou, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Você precisa estar se do inserindo lado nisso de aí. fora, eu sou muito amigo do pai de vocês, né? Convivo muito com ele, admiro muito a capacidade dele, a resiliência dele. E aí vejo a administração conjunta que vocês fazem. Ele tem uma cabeça de um jeito, vocês de outra forma, e com isso a família é sempre cada vez mais unida. Tem uma fábrica de sorvete, não tem uma sorveteria, tem lá uma indústria lá atrás, para quem conhece, né? E aí sim, desculpa agora respondendo a pergunta do Farra. O Sorvetes Legal, a história começa há 37 anos, vai fazer 38 anos esse ano. Eu tenho 36, vou fazer 37. Então, meu pai e minha mãe criaram a sorveteria, né? Começaram do zero.
antes da gente nascer. Então a gente nasceu ali no meio de freezer, minha mãe com o barrigão encostado lá na máquina de sorvete, e a nossa vida sempre girou em torno do sorvete. A gente é de Colômbia, né? E a gente morou em Colômbia até 98. E quando a gente estava ali por volta do primário, a gente viu que a cidade não tinha uma estrutura legal assim para a gente crescer, tanto profissionalmente na empresa, eu falo com meu pai e minha mãe, né? E também não tinha toda a estrutura de estudo, né? Meu pai e minha mãe sempre prezaram muito pela a educação, né? E por Colômbia não ter escolas particulares, né, que pudessem dar uma formação como eles sempre prezaram, né? A gente estudava em Planura, depois a gente passou a estudar em Barretos. Nesse período que a gente passou a estudar aqui em Barretos, foi quando a gente mudou para Barretos. Então, a gente veio para Barretos em 98, e ali por volta de 2006, a gente tinha vários pontos de vendas, né, espalhados pela cidade, vendia sorvete nos freezers, né, e começou a surgir nos nossos freezers o Tá-Bonzinho, que era o nosso principal concorrente. Meu pai visitava os clientes e orientava que não poderia colocar o Tá-Bonzinho, produto de uma outra marca, no nosso freezer. Eu falei assim, não, mas isso aqui é um produto que as pessoas procuram, as pessoas querem, né, consumir, as pessoas querem comprar. Se eu não puder vender isso aqui, então pode levar ao freezer, eu coloco em outro freezer. Aí, diante desse impasse, né, diante dessa abordagem, não, então vamos fazer diferente, né? Em vez de obrigar as pessoas a tirarem os produtos do freezer, vamos ofertar esse produto nos nossos freezers, né? Com a vida toda a gente produz tudo que a gente vende, então meu pai principalmente, depois eu, né, até fui fazer engenharia de alimentos por conta disso, a gente sempre busca desenvolver os produtos, né? E aí a gente foi desenvolver esse novo produto legalzinho do zero também, né? E a princípio começou como um produto de combate, para combater a invasão de uma outra marca concorrente nos nossos freezers. Depois o produto ficou muito bom, né? O produto agradou, o pessoal começou a buscar o legalzinho para vender em outras cidades. Aí começou a surgir pedidos de outras fábricas de sorvete querendo comprar o nosso produto para vender nos freezers deles em outras cidades. O pessoal de Limeira começou a buscar aqui, aí a gente passou a ofertar esses produtos para outros vendedores no estado todo, né? Teve um período aí que a gente estava em mais de 200 cidades no estado de São Paulo. Teve uma época que a gente teve que fechar o balcão, que a gente sempre teve balcão ali para o pessoal consumir o sorvete, buscar ali, né? Isso. A gente teve que fechar o balcão e focar só na indústria. Então, a gente só fabricava, porque a demanda era tão grande que não tinha como a gente atender as duas frentes, né? E a gente parou de fabricar sorvete, passou a fabricar só o legalzinho. E atendia várias cidades, a gente vendia para várias fábricas de sorvete. E o legalzinho é um produto que está muito atrelado ao valor. É um produto, a princípio eram 90 gramas, e a gente vendia, logo quando a gente começou a fabricar, a 50 centavos. E com o tempo, tudo vai subindo, né? Leite, energia, açúcar. Então, em determinado período, passou a gente não conseguir mais manter o valor de 50 centavos. Teve que ir tendo reajustes. E com esses reajustes, deixou de ser tão interessante a venda do legalzinho, porque o preço sobe, as vendas diminuem e acaba que diminui as margens para todo mundo, e é um produto que a gente não pode subir no ritmo que a inflação exigiria.
Então é um produto que fica muito limitado ali no preço. E também foi um produto que no mercado de sorvete, de um modo geral, sempre tem modas, sempre tem ondas, né, de produtos que invadem o mercado e toma de assalto ali, todo mundo quer vender, que todo mundo quer comprar aquilo. Teve essa época, ali por volta de 2008 até 2012, 13, a época dos cremosinhos, né, legalzinho, tá bonzinho. Aí, com o tempo, esse é um produto que foi, que nem todos os produtos, né? Tem o período que cresce, aí tem o pico, depois ele começa a entrar num período de baixa até que ele estabiliza. Hoje a gente está no período de estabilidade ali das vendas do legalzinho, não é mais aquele boom que nem foi antigamente. Quando eu voltei para Barretos, justamente para fazer engenharia de alimentos, a minha ideia foi nessa época que meu pai e minha mãe tinham fechado a sorveteria, parado de fabricar sorvete para se dedicar só ao legalzinho. A minha ideia era fazer engenharia de alimentos para ter uma fábrica de alimentos precisa de um engenheiro de alimentos ali presente para controlar todos os processos, né? E a minha ideia principal era retomar a fabricação e a venda do sorvete. Porque o sorvete é um produto que está aí faz séculos, né? Mas não seria interessante, você falou, tivemos que parar a produção para conseguir atender, fechar o balcão para atender a produção de legalzinho. Não seria interessante também focar nisso? Focar num produto que vocês conseguissem escalar e vender ele a mais barato e diminuir custos e atingir... É que assim, talvez a logística é ruim de entrega, porque é um produto gelado, precisa de caminhão frigorífico, essas coisas. Eu acho que talvez seja um problema, mas por que não escalar isso? Com o tempo, principalmente nesse ramo de sorvete, eu fui percebendo que é mais interessante você vender um produto mais trabalhado por um preço maior do que vender um produto em grande escala e você trabalhar muito, produzir muito e ganhar na quantidade. Porque você vai trabalhar muito. Acaba que você ganha, mas você precisa manter a máquina girando ali loucamente para você ter um ganho legal. Para o nosso caso, para a nossa realidade, porque isso aí varia muito, né? Cada empresa, cada gênero é uma realidade diferente. Para a nossa realidade, para o jeito que a gente trabalha, faz mais sentido hoje a gente focar no sorvete, no legalzinho também, as vendas no balcão, porque é onde eu tenho mais controle sobre o preço final que vai ser vendido, eu não tenho tantas pessoas no meio do caminho. Anteriormente a gente fabricava o legalzinho, a gente vendia para um B2B, né? Fazia um B2B. A gente vendia para um distribuidor, esse distribuidor vendia para o mercado vendia para o consumidor. Então vocês não faziam para o consumidor final, basicamente vocês faziam só B2B. Então, da fábrica até no consumidor final tinha vários caminhos ali, né? Intermediários ali que ia pingando até chegar lá. Então, encarece o custo. E aí sobrava pouco pra diminui gente. A margem. E a cadeia de distribuição de sorvete é muito cara, porque você tem que manter a rede fria de distribuição o tempo todo, né? Então, não é que nem você entregar pneu. Você tem que manter um freezer ligado o tempo todo, uma câmara fria. Você tem que a distribuição tem que ser feita em carros refrigerados, né? E isso aí custa, né? Vitão, ontem, por coincidência, apareceu uma notificação para mim numa rede social e uma foto nossa há 10 anos no seu casamento. Nossa. Conta um pouco para mim exatamente. Eu coloquei essa no grupo nosso lá. E as mesmas pessoas, né, que estavam lá aquele dia continuam todas aí firmes, né? Graças a Deus. Queria que você contasse um pouquinho dessa sua relação do casamento com a Raquel, juntando com aquela época do acidente, que eu me recordo bem. Eu
conheço a Raquel quase que a minha vida toda, né? Quando a gente veio estudar aqui em Barretos, em 98, a gente foi estudar no Objetivo. Em 99, a Raquel também foi estudar no Objetivo e eu conheci ela lá, em 99. E eu lembro que, como eu sempre gostei muito de estudar, procurava sentar na primeira carteira, cheguei cedo, no primeiro dia de aula, sentei na primeira carteira lá, e conforme o pessoal foi chegando, eu ia olhando assim em volta, aí até que eu olho para trás assim, uma japonesinha. Foi amor à primeira vista, né? E Se ela tem dúvida, eu não tenho. Ela é o amor da tua vida. E assim, desde que eu conheci ela, eu até já falei isso aí várias vezes. Antes, 99, hein, isso aí faz muito tempo. Desde lá de trás, eu já falava assim, coisa de outra vida até, né? Eu acredito, né? Eu já falava assim, eu vou casar com ela. E meu pai falava assim, mas como que você vai casar com ela? Você tem 11 anos de idade, 12 anos de idade, como que você vai casar com ela? Ela sabe, ela quer? Assim, não sei. A hora que for para casar, se eu não tiver com ela, se a gente não tiver junto, eu largo tudo, vou atrás dela e a gente vai casar. E acabou que a vida levou cada um para um lugar, ela foi fazer faculdade em Franca, eu fui fazer faculdade em Araraquara, mas a gente nunca perdeu o contato. Nós sempre fomos grandes amigos. Antes, né, na época do colégio, eu tentei alguma coisa com ela. A Raquel é muito focada. A Raquel ela é japonesa. O japonês é muito disciplinado, muito focado. Ela estava muito focada ali nos estudos e não queria que nada atrapalhasse o foco dela. Eu falei assim, bom, vou seguir minha vida, né? Namorei outras e assim, bom, quando for para casar, vai dar certo, eu vou casar com ela. Depois do acidente, a Raquel descobriu que eu sofri um acidente pelo pai dela, que viu no jornal o carro lá e como a cidade Barretos não é uma cidade grande, né? As notícias correm muito rápido. O pai dela um dia chegou e falou assim, Raquel, você viu que aquele seu amigo, o Vitor lá da sorveteria, sofreu um acidente? A Raquel não estava sabendo nessa época, né? Já fazia uns 5 dias, eu já até tinha acordado depois do coma que eu fiquei. A Raquel desesperou. Isso aí quem está contando não sou eu, isso aí quem conta é o pai dela, né? O Raquel desesperou. E aí ela sentiu que realmente a gente era para ficar junto, né? Até diante da iminência da perda, porque ali naquele momento, né, eu estava entre a vida e a morte, eu ainda não tava bem, assim, eu tinha riscos muito alto, né, de ou falecer ou ficar com sequelas mais graves. E aí ela começou a me visitar no hospital e até por conta do acidente, né, a gente conversou anteriormente, que eu passei a enxergar a vida diferente. Eu namorava uma outra menina antes, mas quando a Raquel ressurgiu na história, eu falei assim, não, é ela que eu vou casar, é ela que vai ser minha companheira para a minha vida toda. Então, aí foi um reencontro ali de almas e coisa de 1 ano e pouquinho depois a gente já estava casado, né? O acidente foi em 2013, a gente casou em 2015, né? Fez 10 anos agora, dia 22 de maio. E a Raquel sempre foi, né, o amor da minha vida. Eu acho que não só dessa vida, né? Você falou um negócio da Carol sobre corredor não desiste, né, etc. Cara, se isso aqui não é um exemplo de pessoa que não desiste com 11 anos, a vida foi para outro lugar, né? E aí, de repente, para acontecer isso, cacete. É até meio assim, você fala, pô... Não, eu já fiquei impressionado de você lembrar o dia que você conheceu ela. Eu não lembro direito o que eu comi ontem. Imagina, eu vou lembrar, sei lá, aconteceu 27 anos atrás, tá maluco. Tem gente que acha que isso só acontece em filme, Pois né? é. Que não acontece na vida real, né?
Eu pessoalmente tenho diversas dificuldades, né? Com a morte, eu tenho uma relação que não é muito bacana, né? Eu perdi meu pai muito cedo. E eu me lembro que no outro dia do acidente, na sexta-feira, eu falei com seu pai algumas vezes, tal, falava com ele sempre, saiu do hospital, ele me dava sempre notícia, mas eu nunca, em nenhuma vez, eu não fui visitar o Vitor, nenhuma vez, nem no hospital e nem na sua casa, porque eu não dava conta. Interessante isso, né? Uma dificuldade que eu tenho. E a primeira vez que eu vi o Vitor depois do acidente foi um dia na loja que ele foi de cadeira de rodas. Foi a primeira vez que eu vi. Quanto tempo depois, Vitor? Quantos meses depois? Foi uns 5 ou 6 meses 5 depois. ou 6 meses depois. Mas eu sempre perguntando pro seu pai, mas não dei conta de ir lá, né? Num passado não tão distante, eu tenho um amigo que perdeu o filho, né? Eu sou padrinho de casamento dele e ele é padrinho de casamento, meu padrinho de casamento, né? E as esposas engravidaram na mesma época, e aí os meninos cresceram quando eram pequenos juntos, e depois cada um foi mudar no outro lugar, e ele perdeu o filho. E foi num sábado à noite, no domingo de manhã eu peguei minha família e saí de Barretos, para não ir no velório nem no enterro. Uma semana depois, eu dei conta de ir lá falar com meu amigo. Então, um negócio difícil. Então, acho que você enfrentou bem isso. Isso é muito bacana. E quem conviveu com ele nesse período sabe o tanto que ele foi resiliente. Fazendo fisioterapia, Nossa, lutando, né? E assim, não se revoltou, sabe? Sempre com muito alto astral, sabe? Às vezes estava lá fazendo piada, cantando, e a gente em volta cuidando, e ele sempre assim, bem, né? Com uma boa energia, né? Mas até ela falou, né? Não se revoltou, energia legal. Mas isso aí eu devo tudo a uma conversa que minha mãe teve comigo no primeiro dia que eu saí da UTI e fui pro quarto. Eu saí da UTI 4 dias depois do acidente, cheguei no quarto estressado, cansado, nervoso. Imagina, os 2 braços quebrados, a perna quebrada, bacia quebrada, fêmur quebrado, não conseguia me moído. movimentar nada. Para coçar o nariz eu precisava de ajuda, porque não conseguia fazer nada, para tomar água, extremamente dependente. E era uma situação muito incômoda, extremamente incômoda. E eu estava incomodado. E eu passei aquela noite, aquele primeiro dia todo nervoso. As pessoas que foram me visitar, eu não queria conversar. Aí depois, no final do dia, quando todo mundo foi embora, minha mãe pegou, a gente tá sozinho no quarto, ela falou assim, por que você tá nervoso? Porque eu tô quebrado aqui, vai saber quando que eu vou sair daqui. Eu falei assim, vai adiantar você ficar nervoso? Vai adiantar você ficar revoltado? Isso aí vai te fazer recuperar mais rápido? Isso vai fazer você sair dessa mais rápido? Não vai adiantar nada. Então, você pode enfrentar tudo isso nervoso, sua vida vai só ficar cada vez pior, essa situação vai ficar cada vez mais difícil, ou você pode enfrentar tudo isso com tranquilidade, com calma, com força, sabe? Tipo, com paciência e com alegria. É uma oportunidade, você está vivo. Você está vivo. Depois de tudo que aconteceu, você poderia estar morto agora. Você está vivo. Então, agradece a Deus e segue com um sorriso no rosto. Eu falei assim, não, ela tem razão. E eu agradeço a todo o apoio e cuidado que minha mãe, meu pai, as minhas irmãs, a Carolina e a Marisa, tiveram comigo nesse período. Foi um período difícil, mas com eles ficou um pouquinho mais fácil. Isso é importante. É importante ver que isso foi um fato importante e que isso só te melhorou, né? Porque às vezes a gente busca a felicidade assim e corre, trabalha, quer juntar isso, aquilo, e a felicidade talvez não esteja aí, né? Felicidade está em estar vivo, né? Com quem você gosta, de fazer as coisas, de correr uma maratona, de sentir o vento na cara, né? Eu uma vez recente, assim, poucos anos atrás, 5 anos, 6 anos, fiz uma cirurgia de hérnia, né? Ciclista tem muita hérnia, e fiz hérnia bilateral, né? E
fiquei 60 dias sem pedalar. Eu lembro que no dia em que eu pedalei, no dia que eu fui liberado, no dia 61... O melhor pedal da sua vida. Foi dia assim de chorar, de sentir o vento no rosto, é um negócio... E aí que tá a felicidade, talvez, nas coisas simples, né? Não, talvez não, acho que tenho certeza que E a felicidade não está no objetivo, não está no fim. A felicidade está no percurso. Na trajetória. no processo. No meio ali. Quando né? a gente passa a enxergar o processo diferente, a gente tem mais alegria de fazer aquilo. A gente tem um propósito. Acho que a questão é essa. E assim, você falou de lesão. Acho que você está machucada, não está? Tô. Eu encontro ela na física. Infelizmente. Mas lembra disso. Né? Mas tá correndo, né? Não, eu tô quieta porque é muito recente e até tá sendo muito positivo eu estar aqui, estar tendo contato com essas histórias, porque eu tendo a ficar um pouco revoltada também, né? Eu tinha alguns objetivos aí mais a curto prazo agora, né? Tipo, pro mês que vem, que eu tive que abrir mão, porque eu tenho um objetivo maior no segundo semestre, né? Que eu vou correr a Maratona de Chicago, que é uma das maiores do mundo, né? Então Você não vai mais pro Rio? Sabe o que ela ia fazer? Conta qual que era o plano dela. Eu ia correr 5, 10, 21 e 42. No mesmo evento. Dias consecutivos, né? E olha só, tô expondo aqui, né? Nessa sequência, tipo assim, na quinta, sexta, sábado e domingo. E aí o treino é muito intenso e tudo mais, né? Um volume muito alto. E eu tenho o histórico, né, que a gente já falou, de fratura por estresse, lá em 2019. E aí eu, no treinamento, senti que era uma dor estranha, diferente do que a gente sente dor normal, né? Mas a gente sabe que é uma dor alerta, que é uma dor que não precisa dar importância. E aí tirei o pé já, né, ali com dor, e aí agora eu tô afastada. Temporariamente, ficar um tempo sem correr pra... é a mesma fratura, exatamente igual, na mesma perna, na mesma tíbia, tudo. E eu tenho que ficar um tempo parada pra regenerar. E aí eu abri mão agora desse desafio, pensando no desafio que é mais importante. Nada é por acaso. Lá na frente, né? Posso te dar uma sugestão? Claro. Ocupa o tempo que você gastaria correndo para ver vídeo interessante sobre corrida, para ler alguma coisa sobre corrida, para quando você for treinar, você ter mais conhecimento ainda e talvez no futuro evitar essa lesão normalmente. Não, Investe nisso, porque é muito chato ficar sem atividade física, estressa muito. Então, para desviar essa energia, talvez você investir um pouco de conhecimento do negócio que você gosta, de certa forma você está correndo enquanto você está lendo alguma coisa. É igual, eu falo que é igual uma pessoa que é viciada numa droga, imagina, você sabe. Você é viciado em dopamina. Eu sou uma pessoa acostumada a uma alta carga de treino, horas semanais ali, e de repente você corta a zero. E quem faz atividade física tem um problema. Problema no bom sentido que ela passa a ser reguladora de um monte de coisa da sua vida. Sono, alimentação, etc. Aí você começa a ficar paranoico, você começa a ficar... Né, a gente tenta ali, mas começa a respingar em algumas outras áreas, né? Mas aí você tem que praticar tudo isso que a gente está falando, né? Paciência, resiliência. Ter uma conversa com a dona Marta, viu? Aí você lembrou essa história, eu falei assim, nossa, olha só, e eu tô tipo assim... achando ruim, chorando, porque eu vou ficar um tempo sem correr. Olha o que aconteceu com ele, olha o que minha mãe falou pra ele. Tipo, usa essa história aí pra não se revoltar, sabe? A camiseta do Farra, hoje, na hora que eu cheguei, né, também faz muito sentido, né? A sua atitude determina a sua direção, né? Porque às vezes é a mesma coisa. Você tá com o problema aí, como que você vai reagir a ele? Você vai ficar chorando aí, vai ficar... se afundando nessa treva aí, ou você vai olhar por outra perspectiva, né? Porque de repente você teve essa lesão para te evitar alguma outra coisa, né? Ou então ela poderia se machucar e não fazer a maratona de Chicago. A outra maratona. Que é o mais importante. Um problema que às vezes hoje é pequeno, eu posso transformar ele num problema muito maior. Mas isso, né, precisa ter muita maturidade e humildade também, né? De tirar o pé, às vezes dar um passo atrás, né?
Vitão, e assim, caminhando assim para os finalmente, se você, de tudo que você já viveu, de tudo que você passou na vida, se você pudesse deixar uma mensagem para aquele que está nos assistindo até aqui, o que você diria? Eu diria que a vida é uma grande oportunidade e que a gente não pode desperdiçar. E assim, é uma oportunidade que é composta de várias pequenas oportunidades, né? A gente tem que sempre agarrar essas grandes dádivas e grandes coisas boas que aparecem na nossa vida, até as coisas ruins também, porque de tudo surge algum aprendizado. A gente não pode ficar, às vezes, se lamentando por alguma coisa ruim ou alguma coisa que não deu certo ou que não estava no nosso plano, né? A gente tem que tocar o barco e aproveitar essas oportunidades e fazer o melhor que a gente conseguir. Eu acho, só antes da Carol concluir, que eu acho que vocês deixam uma mensagem muito importante aqui, que é a questão da valorização da família. Eu acho que isso é bem nítido. E o mais legal é que vocês têm histórias que podem se cruzar ainda, tem vários momentos da vida, essa questão da lesão, essa questão da sua incapacidade, e da gente olhar, você falou, cara, meu irmão está aqui. E ele teve uma história que eu estou sofrendo por causa de um negócio que eu poderia olhar para o lado e falar, pô, né? Acho que eu estou exagerando. Né? Se você, assim, pudesse, como o Ricardo falou, não deixar uma mensagem, mas o que a Caroline falaria para a Caroline assistir daqui 10 anos, ela vendo esse episódio? O que ela falaria para ela nesse momento? Para ter paciência. E uma das coisas assim, que eu tenho aprendido muito nesses últimos meses, né, que muitas coisas aconteceram, muitas reviravoltas na minha vida aí, de um ano para cá, é valorizar as amizades, né? Valorizar a família e as amizades ali, porque no final quem que segura as pontas de tudo ali são as pessoas próximas ali que realmente te amam e te querem bem, que são os seus familiares e os verdadeiros amigos que estão próximos, né? Então, assim, é muito legal ter essa oportunidade aqui, que isso demonstra que é uma amizade que foi construindo, né? Com o Farra ali, nesses últimos 2 anos, por conta da corrida, né? A gente teve ali os nossos, alguns... Arranca-rabo. Normal, né? Faíscas, tudo, mas passa por cima e fica... Uma experiência bacana. E a amizade também, né? Nossa, nunca imaginei que você fosse ligar para fazer esse convite. Nossa, que legal, né? Você também. E aí é muito importante essas conexões que a gente faz, assim, na vida, né? Bacana. Bacana, né, Farra? Muito legal. Eu acho que quem assistiu isso aqui vai ter tem bastante história para se inspirar. Acho que foi muito inspirador, inclusive, para mim. Acho que para todos que vão assistir isso aqui, ouvir um pouco da história de vocês, entender um pouco de problemas. Eu acho que vai ser muito legal. Acho que vai cumprir um propósito muito legal. Muito obrigado a vocês dois pela presença, por estar aqui, pela disponibilidade. Muito obrigado mesmo, Vitor e Carol. Obrigado. Obrigada. Eu que agradeço. E foi muito legal participar com o meu irmão aqui. A gente sabia que ia ser muito legal. E continuem sempre ligados aqui com a gente. Aqui vocês vão encontrar isso. Histórias legais, inspiração, conversa descontraída e sempre um bom bate-papo que vai levar vocês aí viajar sem sair de casa. Valeu. Obrigado.